Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Que a paz seja sobre o seu coração. Que a paz seja sobre toda a sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, onde você colocar a planta dos seus pés, que a paz possa estar reinando no nome do Senhor Jesus. Você está no melhor lugar, na sua casa, na presença de Deus, nessa noite de frio, mas com certeza onde a chama do Espírito Santo continua ardendo no nome de Jesus. Se assente, fique à vontade, nós vamos ler a palavra de Deus. Domingo, querendo Deus, estaremos juntos, aqueles que puderem, aqueles que estiverem dentro aí do plano amarelo, do plano São Paulo amarelo. Nós procuramos fazer as coisas debaixo de autoridade, porque a Bíblia nos ensina desta maneira. Não é à toa que a nossa igreja agora, daqui a 3 anos, vai completar 100 anos. 100 anos. E vendo uma das afirmações da fundadora da nossa igreja, uma das mensagens dela, ela fala a respeito de organização. E ela fala, eu preferia pregar, viver na unção, no óleo e vivo dessa maneira, mas eu tenho que me preocupar um pouco com organização. Na época ela disse, porque nós já somos mais de 14 igrejas, quando ela disse isso. E hoje são mais de 154 países em que essa igreja está. E a frase da nossa fundadora é, o sol não se porá sobre esta bandeira. Por isso, nós, quando o Evangelho Quadrangular está sendo pregado aqui, também está sendo pregado na China, também está sendo pregado no Japão, está sendo pregado em muitos países, muitos missionários, pregando essa mesma mensagem. Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o batizador no Espírito Santo, Jesus Cristo é o médico por excelência, Ele cura ainda nos dias de hoje. Jesus Cristo breve voltará, é o Rei que há de vir, e nós cremos na volta do Senhor Jesus. Os sinais estão aí, essa foi a revelação, a doutrina da nossa igreja, e nós pregamos dessa maneira e buscamos agir de uma maneira organizada. Ontem eu fiquei bastante emocionado, eu vi uma declaração, não da nossa igreja, mas de uma outra igreja que também é organizada, tem amizade com o pastor Rogério, e foi a declaração do pastor R.R. Soares. E ele estava afirmando de que em 2008 começou uma perseguição muito grande contra a igreja, da Receita Federal, e a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, não foi notificada por causa de nós mesmos termos chamado a Receita Federal, antes deles começarem a requerer certas coisas, a diretoria chamou para que eles nos orientassem, e a igreja, nossa igreja do Evangelho Quadrangular, não entrou nessa área de multa, mas a Igreja da Graça, ela foi notificada em 200 milhões, e o pastor R.R. Soares estava dizendo, nós não tínhamos, mas o que nós tínhamos, nós tivemos que deixar em juízo. Ele estava contando que eles estavam construindo a igreja lá em São Paulo, na capital, haviam feito o estacionamento, iam começar a fazer as paredes, e eles pararam porque todo o dinheiro teve que ficar depositado em juízo. E ontem eu estava vendo a afirmação dele, que decorreram todos esses tempos, com justiça daqui, justiça de lá, e a semana foi aprovado pelo Senado, foi aprovado pelo Congresso, e o presidente também assinou, assim, isentando a Igreja da Graça daquela multa. E o pastor R. Soares estava chorando e dizendo assim, agora nós vamos começar a construção de um grande templo lá na capital, em lágrimas. Eu até mandei para o pastor Adolfo, e a gente fica feliz que o Evangelho do Reino é pregado, a palavra de Deus é pregada. Nós somos chamados e temos responsabilidades porque são vidas, são pessoas, são famílias, e nós acreditamos que logo vai passar.
Quando começamos, há 5 meses atrás, nós estávamos numa convenção em Santa Catarina, a convenção foi suspensa. Nós ficamos assustados de ver o que estava acontecendo na cidade. As pessoas não podiam entrar. Nós corríamos risco de ficarmos presos lá na cidade, porque 1 ou 2 casos haviam sido detectados lá em Camboriú. Viemos assustados embora, os postos fechados. Isso 5 meses atrás, as portas das igrejas fechadas. Recebemos orientações: olha, vamos honrar nossos compromissos, não comprem nada, não assumam dívidas, porque nós não sabemos como vai ser. E graças a Deus, né, esses 5 meses se passaram, a igreja tem se sustentado, porque o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja, ela é uma arca de salvação, é um destroyer, é um barco, é um navio que marcha nesse mar da vida, onde há aflições, onde há açoites, onde há dificuldades, mas com certeza ele vai chegar no posto ou no porto seguro da Nova Jerusalém, adereçada do céu. Então, nós cremos, graças a Deus, o Espírito Santo continua aqui, e o dia que nós tivermos que partir com a igreja, haverá um só rebanho e um só pastor. A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos. A Bíblia diz que o fogo dará os seus mortos. A Bíblia diz que a terra dará os seus mortos. E todos vão se apresentar diante dele. E todo joelho dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Aquele que comprou com seu sangue, aquele que pagou um alto preço, aquele que nos remiu dos nossos pecados e permitiu que através dele o nosso nome fosse escrito no livro da vida. Mas enquanto estamos aqui, nós possamos anunciar que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, que nós não nos envergonhemos do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que nós possamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, e como eu disse, querendo Deus, domingo as portas estarão abertas. Você que está dentro, nós passamos aí um link para você reservar o seu lugar. Nós estaremos o nosso culto com 20% da capacitação, tá? Você pode estar aqui conosco, reserve lá. Hoje a pastora perguntou para mim: você já reservou o seu lugar no culto? Ela falou: você pode ficar de fora, hein? Então, reserve o seu lugar, vamos estar juntos aqui, celebrando ao nome do Senhor. Você que faz parte da liderança, seja um motivador, um incentivador. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Alguns assim, né? Não deixe de congregar, como é costume de muitos. Não, está escrito que é costume de alguns. É muito importante congregarmos e estarmos juntos. Quero ler a palavra de Deus com você. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 37. Palavras do próprio Senhor Jesus. Palavras do próprio Senhor Jesus. Lucas, capítulo 5, verso número 37. Ele diz assim: e ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Verso 36, voltando um pouquinho, né? Ele diz assim: e disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para costurar em vestido velho, pois que romperá o novo, e o remendo não condiz com o velho. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Enquanto estende as tuas mãos para curar, para salvar, para libertar e para fazer aquilo que a sua palavra
tem poder para realizar. Seja ela lida, seja ela pregada, seja ela cantada, seja ela orada, seja ela tocada, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. E nós te louvamos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queria contar para vocês, eu até peguei aqui uma Bíblia. A gente tem muitas Bíblias, né? Que os pregadores, todos eles têm muitas Bíblias. E tem aquelas que geralmente os pregadores se identificam, aquela que você se identifica mais, aquela que você gosta de ler, de estar com você. Eu tenho uma Bíbliazinha aqui que ela tem mais de 30 anos e ela tem a capa dela é almofadada. Eu me lembro no horário do almoço, quando eu trabalhava na usina ainda, quando eu não estava lendo ela e eu podia descansar um pouco no horário do almoço, ela era o meu travesseiro, dormia com ela. Tem uma outra que também, quantas vezes, às vezes estou sozinho em casa, eu gosto de dormir abraçado com ela, uma palavra de Deus. Cada um tem o seu tipo de intimidade, e eu tenho algumas Bíblias e valorizo muito as minhas Bíblias. A que eu estou usando agora atualmente, ela era do pastor Adolfo, e um dia eu fui levar ele num seminário em Tatuí, e eu sempre gostei de carregar a Bíblia dele. Eu gostei da Bíblia. Ele falou: você gostou? Eu falei: gostei. Ele falou: então ela é sua. Então eu a estimo muito. Essa daqui é antes daquela que eu ganhei do pastor Adolfo, mas essa daqui também, pela dedicatória também, foi aqui presente do pastor Adolfo e da pastora Fátima. Mas eu peguei essa Bíblia aqui porque dentro de todas as minhas Bíblias, quando Deus fala comigo, quando Deus traz alguma revelação, eu costumo datar, né? Datar, quando Deus fala ao meu coração, eu costumo colocar datas. Olha, essa daqui mesmo tem algumas datas aqui e acontecimentos que foram registrados aqui, profecias, milagres, maravilhas, coisas que Deus ministra ao nosso coração, e a gente registra, e fica aqui coisas que eu sei que vão acontecer ainda, coisas que já aconteceram, e eu louvo a Deus por isso. Olha, aqui, por exemplo, tem duas datas aqui, ó. Uma data olha só que interessante, 31/8/2008. Eu estava orando pelo pastor Anderson naquele ano. Ele se candidataria a vereador. E eu estava orando por ele, e Deus me deu uma palavra, e eu coloquei a data, olha, 31/8/2008, Isaías 53:12. Pelo que lhe darei parte de muitos, com os poderosos repartirá o despojo. O quanto derramou a sua alma, foi contado com os transgressores, mas ele sobre si, E eu então datei, falei: olha, pastor, eu creio que você será eleito. Está aqui a data. Tem uma outra data aqui, quando Deus falou comigo, olha, 10/4/2008, núcleo de oração. Foi quando Deus ministrou meu coração para que nós abríssemos o núcleo de oração, que hoje é a igreja da Vila Alemã. Canta alegremente, ó estéreo, que não desce a luz. Alegra-se de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tivesses dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas da tua habitação se estendam, não impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, pois transbordará à direita e à esquerda. Quando Deus nos deu essa palavra, 2008, estavam fazendo o alicerce dessa igreja. Mas Deus disse assim: para o alicerce, abra a igreja lá, porque vocês vão transbordar tanto para a direita como para a esquerda. Está aqui registrado, 10/4/2008, dia 29/7/2008, depois de 3 meses, foi aberta a igreja na Vila Alemã. Então eu costumo, quando Deus fala no meu coração algumas palavras, colocar a data, e tem coisas aqui que vão se cumprir ainda, mas agora eu não estou usando essa Bíblia, estou usando a outra. Tem muitas
profecias lá naquela Bíblia, tá? Tem muita profecia lá naquela Bíblia. Eu continuo aqui, tá? Tranquilo? Posso continuar? Tá? E então, por que eu peguei essa Bíblia? Porque no dia 23/3/2013, eu tive uma visão aqui com esse lugar. E nesse lugar, muitas pessoas estavam aqui e todas as pessoas traziam assim frutos, mas esses frutos, eles eram frutos assim, tenros ainda. E os 3 frutos que eu via eu fiz um desenho aqui, né? Coloquei a visão e coloquei aquilo que o Senhor havia dito: frutos saudáveis, novos, amadurecendo, cana, abacaxi e milho. E eu via naquele tempo, né, pessoas com canas, mas eram brotos de cana, era uma cana nova ainda, não era pronta ainda para você extrair a sacarose, a garapa, açúcar. Eram como se fossem canas tiradas de um canavial muito novo. Abacaxis que ainda não estavam prontos, mas tinha assim os seus suas mudas do lado, e eram abacaxis muito bonitos, mas ainda estavam verdes. E espigas de milhos, eu até desenhei aqui na capa da Bíblia, fiz um desenho de cana, de abacaxi e também das espigas de milhos e coloquei essa data. Mas por que eu estou falando isso? É porque essa noite passada eu tive um sonho e nós estamos assim voltando de um período de quarentena e eu datei esse sonho. Esse sonho, nós estávamos aqui na Rua 6, a partir aqui do trevo da 21, até ao chegar lá embaixo, na rua onde vai saindo lá, termina o asfalto, onde tem, então é a Rua 6, daqui, da Caixa praticamente, e quando chega o final do ano, aqui essa região, ali embaixo tem chama Bananas, né, que vende frutas, essas coisas, e eu me lembro, no final do ano passado, você não conseguia nem passar na rua. O ano passado, eles ficaram abertos até de madrugada, e tantas pessoas irem comprar frutas, é um varejão, né? Frutas, legumes e tantas coisas. E nesse sonho que eu tive esta noite, essa Rua 6, todos os comércios estavam abertos, e todos eles tinham bancas de uva. Mas eram uvas lindas, 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 e as pessoas faziam fila para comprar uva. Eu até fui entrar numa fila, alguém falou, eu falei, não, só vou pegar uva. Não, mas todo mundo que está na fila aqui quer uva. E todos os comércios estavam abertos, e aquelas bancas de uva, e eu me lembro que eu peguei um cacho de uva docinho, e eu desci na rua, e à medida que eu estava descendo essa Rua 6, eu olhei lá embaixo, vinha subindo o pastor Benedito, que tem a igreja ali embaixo, o pastor João, que tem a igreja aqui embaixo, subindo o pastor Benedito, o Jairo, as pessoas todos com muitas uvas e felizes e celebrando. E eu acordei assim com gosto de uva na boca e vendo aquela maravilha, e todas as pessoas dessa maneira. E eu registrei, até falei para a pastora, falei, nossa, bem que queria fazer uma campanha, né? É tempo de vinho novo, é tempo de vinho novo. Nós estamos saindo assim de uma quarentena, estamos saindo assim num tempo de cativeiro, estamos saindo assim num tempo onde, graças a Deus, continuamos pregando da mesma maneira, orando da mesma maneira, trabalhando mais ainda, socorrendo mais ainda, vários departamentos da igreja trabalhando bastante, mas isso assim alegrou muito o meu coração de ter esta visão, e aí eu desenhei aqui na minha agenda, né, e coloquei a data, e coloquei assim, eu tentei desenhar alguns cachinhos de uvas, mas eu não consegui desenhar alguns, só desenhei um monte de cachinhos de uva, porque foi um monte de cacho de uva que eu via, né, toda esta região. E aí, interessante, o pastor Benedito, a igreja dele é lá no nosso teto, é do outro lado, é nessa região aqui. O pastor João, a igreja dele descendo, fica lá embaixo também. Mas eu via um avivamento em toda esta região aqui, e isso alegrou o meu coração. E como eu disse, é tempo de vinho novo.
o próprio Senhor Jesus, quando ele opera o primeiro milagre, nós sabemos que ele chega em um casamento e ali nós sabemos que o vinho havia acabado, mas que Jesus vem e traz um vinho novo para aquele casamento, e as pessoas falam: nossa, ele guardou aquilo que era de bom até agora, porque nós cremos em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que esses dias são dias difíceis. A própria palavra de Deus não esconde isso, mas eu creio também que da mesma maneira que vem a luta, que vem a dificuldade, virá a provisão. Da mesma maneira que em muitos lugares acabou o vinho, o Senhor virá com um vinho novo no nome do Senhor Jesus. E o texto que nós lemos hoje é uma frase dita pelo Senhor Jesus aqui em Lucas capítulo 5 e também em Mateus capítulo 9, verso 16 e também em Marcos capítulo 2, verso número 22. Jesus estava conversando com os discípulos de João, que agora começaram a andar com Jesus. Jesus estava também conversando com os fariseus, que estavam questionando Jesus a respeito dos discípulos de Jesus não jejuarem, não praticarem certas coisas que a lei estava requerendo, e o Senhor Jesus então fala que eles não podiam estar tristes porque o noivo estava com eles. Quando o noivo fosse tirado, então eles jejuariam, eles orariam. Mas eu acredito que todo o agricultor ou todo viticultor espera com alegria e com ansiedade a nova safra, a nova colheita. O próprio Jesus, no entanto, ele se compara a uma videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, nós sabemos que existe a videira que não é verdadeira. É interessante, a gente adquire muita experiência na vida. E eu, nos idos de 14 anos, quando eu trabalhava na roça, dos 14 até quase 20 anos de idade, houve um período, trabalhava carpindo, cortando cana. E nesse período eu trabalhava de fiscal, e junto com o senhor que eu considerei um pai para mim, seu Aurélio, chamava esse senhor. E um dia nós chegamos com a turma para carpir um determinado lugar ali, quase chegando em Santa Bárbara. E naquele lugar era terra branca, estava ali o canavial, a cana não era muito forte, mas nós estávamos carpindo no meio do canavial, e ali havia muitas mudas de uva, e ele falou: pode carpir todas, porque antigamente aqui já foi plantava-se muita uva nessa região, e agora plantou cana, e esses pés de uvas que estão aí, mesmo que eles cresçam, eles não dão fruto, eles têm toda a aparência de uma videira, mas é uva brava, ou alguma coisa assim, elas não dão fruto. E eu guardei isso, parece que eu estou voltando lá, né, há mais de 40 anos atrás, e me lembrando, a gente carpindo naquele canavial, aqueles areieiros, e vendo aquelas mudinhas de uva lindas, mas eles podem carpir tudo, que nenhuma delas dá fruto. O próprio Senhor Jesus conta uma parábola de uma figueira, né, que estava plantada no lugar e não dava fruto, e teve a sua oportunidade. Mas Jesus, ele próprio declara aqui que ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Ele fala: meu pai é o agricultor, e todo aquele que está em mim enxertado, esse vai produzir muitos frutos. Então, tanto o viticultor está em busca de algo que venha da videira, o fruto da videira, e também o mosto, que é fruto do fruto, né? Isso pode ser produzido quando ele é espremido. Então, pelo que nós entendemos aqui, o Senhor Jesus, ele está dizendo que o vinho ele já tem, mas que seriam necessários odres novos, vasos novos, para que o vinho novo fosse derramado. E nós sabemos que toda a terra se alegra com o fruto que é a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E pelo que eu entendo aqui, nós já temos o fruto, e esse só é adquirido, o fruto da videira, agora que é o vinho, né?
ele só é adquirido se a videira ou se o fruto for esmagado. E nós temos também isso, porque Jesus, a Bíblia diz que ele foi moído. Então, a única coisa que está faltando aqui eram os odres, os vasos, eram os recipientes que estariam recebendo o vinho novo. O vinho novo nós já temos, com certeza. O Espírito Santo nós já temos, com certeza a vida de Deus em Jesus Cristo nós já temos. Mas o Senhor Jesus, ele estava dizendo para aquelas pessoas que não poderia colocar vinho novo em odres velhos, não poderia costurar um pano novo num vestido velho, porque depois que lavasse o novo ia encolher, ia rasgar o velho e o buraco ia ser maior ainda, o estrago seria maior ainda. E também o vinho novo não poderia ser colocado no odre velho, porque ele fermentaria e o odre velho já estava esticado no último, ele romperia e acabaria se perdendo, porque o reino de Deus, ele é crescimento. Eu gosto muito quando, na multiplicação dos pães, quando um simples pedaço de pão de um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos foi colocado dentro do cesto. A Bíblia diz que alimentou uma multidão de 20.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos cheios. Então o reino de Deus é assim, como um fermento que colocou e ele cresceu. O reino de Deus é dessa maneira. Jesus está dizendo aqui que é como o vinho novo, que ele vai crescer, que ele vai expandir. Mas para isso o Senhor Jesus está dizendo aqui que é preciso vasos novos, é preciso odres novos, é preciso odres que sejam disponíveis, preparados, acessíveis para receber e para poder levar com propriedade esse abastecimento e possa também abastecer outras vidas e outras pessoas. Nos últimos dias, nós temos visto muitos sinais em toda a terra, em todo o planeta. Peste, fome, terremotos, guerras, nação contra nação, reino contra reino. Agora, o maior de todos os sinais é a paz entre Israel ali e os países árabes. Mas há um sinal que eu quero ver ainda antes da volta do Senhor. Há um sinal que eu quero ver ainda antes da volta do Senhor. E depois dessa visão, eu acredito que esse sinal há de se cumprir em nome do Senhor Jesus. Nós tivemos o privilégio de passar em alguns determinados lugares onde foram berço do avivamento. Passar em lugares onde as cadeias, os presídios se tornaram em lugares de oração. As cadeias eram abertas para as pessoas entrarem lá para buscarem a Deus. O avivamento de 1906, de 1910, onde surgiram igrejas como a nossa igreja, onde surgiu a Assembleia de Deus, onde surgiu o movimento da Rua Azusa, onde surgiu o movimento através de Smith Wigglesworth, de Charles Finney, onde Charles Finney chega na época da industrialização, ele começa a pregar numa fábrica, pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas viam o inferno aberto debaixo delas, e elas se agarravam nas colunas, e as pessoas queriam receber Jesus de toda maneira, queriam receber Jesus. E esse avivamento que agora completou 100 anos, né? Eu pude estar nos 110 anos do avivamento do país de Gales, onde foi explicado lá, da mesma maneira que o avivamento estava acontecendo em determinado lugar, Deus estava levantando outra pessoa em determinado lugar, e todo o país experimentou aquele avivamento, e isso faz mais de 100 anos. Mas, como eu disse, muitos sinais nós temos visto, mas eu estava um pouco abatido essa semana por causa de toda essa situação.
por causa de toda essa situação que nós estamos vendo no mundo, na igreja, o esfriamento de muitas vidas, de muitas pessoas. E o Espírito de Deus então me levou a duas situações dentro da palavra de Deus e falou claramente ao meu coração. E disse assim: a situação da igreja hoje não é pior do que a situação da igreja após a morte de Jesus. Após a morte de Jesus, eles estavam trancados no cenáculo. Após a morte de Jesus, qualquer batida na porta, eles tinham medo de Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, o Império Romano. A crucificação era um exemplo para que a igreja se esfriasse, para que ninguém quisesse Jesus. Os dias de hoje não é pior do que os dias da igreja do apóstolo Paulo, onde Nero incendiou Roma, onde durante toda a Via Ápia, a cada 100 metros havia um cristão crucificado, para as pessoas não quererem o cristianismo de maneira nenhuma. Então o Espírito de Deus respondeu claramente ao meu coração com esse sonho, que é aquilo que o profeta Joel disse: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Muitos dizem, nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Mas a palavra de Deus também diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os dias da igreja de hoje não são diferentes dos dias, como eu disse a vocês, em que eles estavam assustados, estavam ali trancados, estavam ali amedrontados, cada batida na porta era um desespero, mas as coisas só mudaram, porque algo sobrenatural aconteceu. Porque o Espírito Santo veio, e aqueles homens levantaram, e a Bíblia diz que eles celebravam quando eles morriam, celebravam quando eles eram açoitados, celebravam quando eles eram condenados por causa de Jesus. Então é somente obra do Espírito Santo. E é isso que ele ministrou ao meu coração. Não fique preocupado. Quem vai vir, quem não vai vir, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, continua pregando a minha palavra. Continua anunciando o meu reino, porque é somente através de algo sobrenatural que a igreja continuará sobrevivendo sobre a face da terra. Porque sempre foi assim, sempre foi desta maneira, nunca será através de homens. Deus usa homens, mas não é por causa dos homens. Deus os usa porque Ele é um Deus legal. Ele poderia vir Ele aqui mesmo, ou chegar na sua casa, ou descer um anjo no meio de sua casa. Isso é possível, mas Ele prefere, pela legalidade, que você ouça a palavra de Deus. Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro, que havia morrido, e que o rico disse assim: nossa, deixa eu voltar lá, porque eu tenho 5 irmãos, eu vim todos aqui para o inferno. Jesus disse: não, lá tem as leis e os profetas, lá tem quem prega a palavra. Ele disse que ouçam e que creiam nos profetas, que creiam na palavra, que se convertam e que sejam salvos, porque convém ao homem morrer uma só vez. Então, queridos, isto veio avivar o meu coração. Mesmo de portas fechadas, Jesus se manifesta a eles, diz: paz seja convosco. E depois o Espírito Santo vem e se manifesta sobre eles. E eles incendeiam a terra. E eu fui alcançado. Você foi alcançado. Nós somos alcançados através desses homens como os próprios doutores da lei diziam em Atos, mas não são indoutos esses homens, não são pescadores esses homens, não são incultos esses homens, não são simples esses homens. E alguém disse assim: é verdade, mas acontece que eles estiveram com Jesus. O importante é nós estarmos com Jesus, o importante é nós estarmos com a palavra, o importante é nós estamos lavados pelo sangue de Jesus, temos o recebido em nosso coração como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. E eu creio, queridos, que ainda nos meus dias, eu cheguei a ver alguns avivamentos. O avivamento de 1981 mesmo, onde, meu Deus, os nossos acampamentos tinham ali mais de 500 pessoas e as pessoas todas recebiam um dente de ouro. Eu mesmo cheguei a receber azeite nas mãos. E me lembro de um acampamento em Araras que o primeiro culto, 73 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. E às vezes a gente se pergunta: meu Deus, parece que não acontecem mais essas coisas.
Deus, eu tenho certeza que Ele não está dormindo. Eu tenho certeza que Ele continua amando a sua igreja com o mesmo entusiasmo pelo qual Ele deu a sua própria vida. E eu creio que nós seremos certamente precursores do derramar do Espírito Santo. Como eu disse, um dos maiores sinais foi dado, a paz entre Israel e os países árabes. Mas há um sinal que eu creio que nós o veremos ainda no nome do Senhor Jesus, que é o sinal de Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá, diz o Senhor, que depois, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Na verdade, eu me converti com esse versículo. Quando passou pela minha mente esse versículo, acontecerá do Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, eu disse, eu não sou digno. Quando eu disse isso, eu fui batizado no Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo continua desejando te batizar a todos aqueles que já receberam Jesus no seu coração. Como eu disse, às vezes a gente fica assustado porque a gente quer ver a igreja cheia, você quer impor as mãos, você quer fazer algo, mas eu tenho certeza que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Eu creio, e no nome do Senhor Jesus, certamente como Ele disse aqui, Ele está querendo vasos novos, pessoas que se incomodem com a obra do Senhor, pessoas que desejem fazer a obra do Senhor, pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo, pessoas que não deixam por menos, que não voltam atrás, que não são seduzidas por esse mundo, mas que amam a Deus de coração, para poder receber esse vinho novo e, no nome de Jesus, poder levar esta palavra, levar o Espírito Santo e alcançar muitas vidas para a glória de Deus. Eu marquei essa data e no nome do Senhor Jesus eu creio num grande avivamento, Eu me lembro do avivamento de 1977, quando o pastor Adolfo chegou aqui em Rio Claro, e antes ainda, o avivamento de 1975, quando ele chegou em Piracicaba, e todas as igrejas encheram, todas, independente, e hoje ainda, quando você vai lá se perguntar do nome de Adolfo Sarmento, todos se lembram desse grande avivamento, e eu quero nessa noite orar, e profetizar, e crer que nós passaremos pelo avivamento. Haverá um avivamento aí na sua casa, haverá um avivamento no seu coração, haverá um avivamento em algumas áreas da sua vida. Eu creio no nome do Senhor Jesus. Sabe, o Senhor pode voltar antes mesmo desse culto acabar. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas eu creio que ainda nós vamos ver com os nossos olhos e vamos experimentar esse avivamento na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, no nome do Senhor Jesus. E é por isso que eu tenho orado, por esse avivamento, no nome de Jesus, por esse avivamento, para que o vinho novo seja derramado e para que encontre muitos odres novos, prontos para ser carregadores dessa unção, para ser guardiões dessa unção de salvação, onde a palavra será pregada, onde os milagres acontecerão e a glória do Senhor se manifestará. Eu quero orar com você nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Quero orar por você que deixou o seu pedido de oração. Quero orar por você que crê num avivamento em nome do Senhor Jesus, que você possa viver e experimentar esse avivamento no nome do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, nós denominamos, como denominamos quarta-feira, no derramar do Espírito Santo, denominamos sexta-feira de cura e de libertação, sexta-feira do milagre, em nome do Senhor Jesus. Prepara o copo com água e nós vamos orar em nome de Jesus. Se coloque em pé. Primeiro eu quero orar com você e que você concorde comigo, clamando por esse avivamento, clamando por vasos novos, clamando
por odres novos que sejam habilitados a receber o vinho novo da videira verdadeira, que foi moído por amor de mim, por amor de você e por amor de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar nesse momento, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito Santo, na autoridade do chamado, eu sempre digo, Senhor, que nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós não somos pastores por opção e nem por profissão, Senhor. Se fosse por opção, eu estaria fazendo qualquer outra coisa menos pastoreando. Se fosse por profissão, Senhor, quando eu deixei, Senhor, o meu trabalho para vir para o ministério, Senhor, nós estávamos, minha esposa trabalhava no Itaú, eu era encarregado do laboratório da usina. Nós poderíamos estar, Senhor, aposentados hoje, quanto muitos dos nossos amigos estão bem aposentados, Senhor. Mas nós decidimos obedecer o chamado. E é na autoridade da obediência do chamado que eu oro neste momento, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Primeiro colocando diante do Senhor, Pai, para que venha um avivamento. Se há alguém, Senhor, com frieza, se há alguém, Senhor, que está cada dia mais longe da Tua presença, que seja renovado, aviva esta vida, aviva esta pessoa, aviva esta casa, aviva esse ministério, aviva esta família, no nome do Senhor Jesus, Pai. E nós queremos ver este avivamento, Pai, como esse sonho que eu creio, Senhor, profético, ó Deus, o pastor Benedito, pastor João, ó Deus, nós aqui, todo este bairro, todos esses lugares, Senhor, desfrutando, ó Deus, de frutos, no nome do Senhor Jesus, Pai, que esse avivamento venha sobre todas as igrejas, independentes, Senhor, de placa, de religião, aqueles que anunciam o nome do Senhor e a salvação, Pai, como o próprio profeta Joel diz que todos que invocarem o nome do Senhor seriam salvos, ó Pai. Eu clamo por um avivamento, ó Pai, a começar dessa igreja, a começar desse altar, ó Deus, vem avivar, como diz a palavra, aviva a Tua obra através dos tempos, em nome do Senhor Jesus, Pai, que os nossos filhos possam ver esse avivamento. Talvez muitos, Senhor, de nós vimos grandes avivamentos, mas alguns dos nossos filhos ainda não viram, Pai. Em nome de Jesus eu clamo por esse avivamento. Ó, vem Espírito Santo, Senhor da igreja, eu estendo as minhas mãos sobre todo este bairro, sobre todos esses lugares, Pai, em nome de Jesus, Pai, venha com libertação, venha, Senhor, com graça, com favor, com quebrantamento, Senhor, em nome de Jesus. O homem não convence ninguém, mas é a Tua palavra e o Seu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Eu fecho os meus olhos, mas pelos olhos da fé, eu vejo ser um grande arrebanhamento de almas, eu vejo salvação de vidas, de famílias, transformação de pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, Pai. Eu abençoo, nós abençoamos, ó Deus, toda esta região, abençoamos a nossa cidade. Ora, vem, derrama sobre nós o Espírito lá do alto, para a Tua glória, Pai. E em nome do Senhor Jesus eu quero orar agora, porque nós cremos no poder da cura divina. Eu quero repreender agora, em nome do Senhor Jesus, nessa sexta-feira de cura e de libertação. Ó Deus, essa semana eu já pude ouvir tantos testemunhos, meu Pai, mas eu quero, em nome de Jesus, que eles continuem. Há pessoas amadas, ó Deus, que estão internadas, há pessoas que precisam ser alcançadas nesse momento. Por isso agora, em nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele vence toda doença, toda enfermidade e todo desespero. Por isso eu repreendo a enfermidade na cabeça, no couro cabeludo, no cabelo, nos ouvidos, nos tímpanos, nos olhos, nas narinas, na boca, na garganta, na laringe, na faringe, no cérebro, na medula, nos ossos, ó, nos nervos, nos músculos, nos artérios, ó Deus, no pulmão, no tórax, no peito, no seio, na bexiga, no rim, nos intestinos, nos órgãos genitais, respiratórios, pernas, joelhos, pés, em nome do Senhor Jesus. Toca, o Senhor que nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Ó Deus, coloca esta coluna no lugar agora. Ó Deus, restaura a circulação sanguínea agora. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, envia o teu anjo, ó, em nome de Jesus, e tira agora esse tumor. Desapareça este tumor, em
nome de Jesus, todo hematoma, ferida, verme, coceira, inflamação, que as dores saiam agora, em nome de Jesus, Pai, pelo poder da fé, pelo poder da oração, pelo poder da palavra. Isso é escrito no Salmo 91, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro. Ele diz em Êxodo 23, Senhor, eu abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti a enfermidade. É a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra que diz isso, é a tua palavra, Senhor, o Senhor honra a tua palavra. Arranca agora, Pai, as doenças sentimentais, as doenças espirituais, tira todo o desespero, todo o medo. Senhor, quebra toda a perseguição. Ó Deus, aquele que ouve voz, que seja liberto nesse momento. Aqueles que veem vulto, aqueles, ó Senhor, que se sentem macubado, aquele que está sentindo um cansaço estranho, que saia agora este cansaço e seja revestido da alegria do Espírito Santo. Aquele que tem sentido vontade de morrer, aquele que tem sentido vontade de vomitar, aquele que tem, Senhor, sentido um ciúmes doentio, aquele que está preso, aquele que tem coisas presas, documentos. Oh meu Deus, em nome de Jesus, liberta agora os filhos, liberta agora os filhos. Oh Deus, no nome de Jesus, dos maus costumes, liberta das drogas, liberta, Senhor, da influência maligna, transtorna todo o conselho de Aitofel, como Davi orava, transtorna todo o conselho de Aitofel, em nome de Jesus, Pai. Libera agora, em nome de Jesus, uma bênção, Senhor, na vida financeira. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós temos ouvido tantos milagres, ó Pai. Libera aquilo que está retido na mão, Senhor, do devorador. Libera aquilo que está retido, Senhor, na mão do enganador. Libera aquilo que está retido na mão, Senhor, do ladrão. Libera, meu Deus, em nome de Jesus. Abra as portas, Pai, do trabalho, do emprego. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo os teus filhos. E nós tocamos agora com esses milagres a vida do José Brás, da Suelen, da Edna, do Valdeci, essas pessoas que nos pedem oração. Oramos pelo Milton, que foi internado ontem. Toca na vida dele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toca na vida da Iracema, toca, Senhor, na vida da Nádia, toca, Senhor, na vida da Tainara. Ó Deus, na vida do Manuel, de toda a sua família, da Camila. Vem, Espírito Santo de Deus, nós abençoamos essas vidas, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque eu creio que o Senhor faz mais do que pedimos e pensamos, Pai. Abençoa esta água, em nome de Jesus, Pai. Que a pessoa que está agora segurando esta água, Senhor, ó Senhor, possa ter uma experiência, que uma gota do teu sangue, um toque, um agitar das águas do anjo do Senhor, Pai. Nós consagramos, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como o Senhor Jesus transformou a água, faça agora, Senhor, com que esta água seja transformada, Senhor, no melhor medicamento, Pai, para cessar toda enfermidade, seja ele, ó Deus, coronavírus, seja ele câncer, seja Senhor AIDS, seja gripe, seja o que for, Pai. Transforma esta água num remédio agora, pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus, começando assim já, Pai, esse avivamento, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Receba o teu milagre, querido, em nome de Jesus. Se você está me ouvindo, ainda não recebeu Jesus no seu coração como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, receba-o hoje. Diga: Jesus, eu não posso nada sem o Senhor. Recebe a minha vida, Jesus, e eu te recebo em minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Amém. E graças a Deus. Você pode tomar essa água. Nós vamos orar por você que vai dizimar, você que vai ofertar. Estão aí os canais, conta oficial da igreja,
Está o QR Code, está aí o amo.iqcvezão.com.br. Talvez você, durante essa quarentena, não se lembrou, não ofertou, não dizimou. E mesmo assim, não te faltou nada, não ficou desempregado. E volte, seja fiel a Deus, ao ministério que você pertence, no nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, eu quero abençoar cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que tem amado a tua obra, amado a tua casa, tem abençoado, no nome do Senhor Jesus, Pai. Prospera essas vidas, liberta de todo devorador, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Amanhã culto de jovens, tá? Procura lá. Nós vamos estar mandando. Ou você pode entrar nos canais da igreja, é isso, Trovó? Pode entrar no IQCvezão, como que é? Hã? Não, amanhã não. Sim, amanhã não, mas você que vai fazer inscrição para o culto de domingo, pode entrar na página da igreja, é isso? Facebook. iqcvezão.com.br iqcvezão.com.br e vai ter lá o ícone para você se inscrever para o culto de domingo. Amém? Amanhã, queridos, às 8 da manhã, tá? Hoje nós aqui, eu, o Nego, o Valmir, separamos as cadeiras, limpamos toda a nave, está praticamente em ordem para o culto de domingo. Vamos fazer uma higienização, antibactericida, preparando tudo. Mas nós temos ainda 2 ou 3 salas para limpar lá embaixo. Então amanhã às 8 da manhã eu vou estar aqui na igreja. Eu vou estar aqui na igreja e mais algumas pessoas, tá? Para a gente já deixar preparado sala do diaconato, sala de intercessão, porque não temos ainda as salas de aula das crianças. E domingo de manhã nós teremos a nossa escola bíblica pelo Zoom, tá? Você deseja participar conosco, é só você mandar uma mensagem para a pastora, ou você entrar ali nos grupos, vai ter ali a classe que você pode participar no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, que é o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Deus te abençoe, um ótimo final de semana. Você que pode, se inscreva e vamos estar juntos no nosso domingo à noite, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.